Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na tua vida mais uma vez, desde já. Muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que está chegando agora, muito prazer. Me chamo Pastor Tiago Matos e através deste canal eu quero ser bênção na tua vida, amém? Não se esqueça de se inscrever, porque a tua ajuda será fundamental no crescimento do canal. Deixa o teu joinha se você entender que o conteúdo foi bom e compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas, amém? Quero dividir com vocês algo que o Senhor tem falado no meu coração desde a semana passada, quando o clima de Páscoa, trouxe à minha memória, ao meu coração, aquela passagem que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. A palavra fala ali que no mesmo dia que Jesus foi ressuscitado, eles começaram a ficar sem saber o que fazer, sem norte. Até então, com Jesus era uma coisa, depois que Jesus foi morto e sumiu do sepulcro, foi como se tirasse o chão debaixo de seus pés, e muitos não sabiam como fazer, como se comportar, como lidar com a jornada, tendo continuidade sem ele presente. Em meio a toda essa turbulência, perseguição, afronta, dificuldades, esses dois homens, esses dois discípulos decidem sair do lugar de onde estavam para se refugiar em algum lugar. Diz a palavra que esse lugar era Emaús. Então vamos lá, a gente vai ler alguns versículos e vamos trazer a mensagem que o Senhor colocou em meu coração à tona, a existência, e eu creio que será bênção na tua vida no nome de Jesus, porque muitas das vezes nós estamos querendo sair do meio do problema achando que isso é solução, mas a solução é estar aonde o problema está e resolver ali. Na maioria das vezes, a alternativa que nós encontramos de escapar de certos problemas é fugir da responsabilidade de resolvê-los. E isso aconteceu com os discípulos. Mas o que Deus fez em toda aquela situação, ainda na presença de Jesus no meio deles, vai trazer uma lição poderosa para a tua vida e para a minha vida. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, vai narrar a história desses dois homens, que diz assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, ou aproximadamente 12 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, ou seja, a conversa deles era num tom de medo, de desespero, de como seria dali em diante sem Jesus no meio deles. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Por quê? Porque a dificuldade do momento bloqueou a sensibilidade daqueles dois homens, ao ponto de ter Jesus ali pertinho deles, mas não o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Então, aquele diálogo entre eles de tristeza, de se sentir abandonado, porque para eles, mesmo que Jesus tivesse prometido e explicado para eles que o dia do Calvário, da crucificação chegaria, para eles aquilo não era tão real. Parecia que não ia acontecer logo. Mesmo o Senhor ensinando, explicando, e é interessante que nessa mesma trajetória, no versículo 26, vai dizer o seguinte, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
e, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então Jesus começa a conversar com eles, lembra eles que outrora os tinha ensinado sobre o que a palavra encaminhou para que o Calvário fosse real, para que a crucificação e a ressurreição fosse real para a salvação da eternidade. Eles sabiam disso, eles foram ensinados quanto a isso, mas o momento difícil não os deixou enxergar, recapitular ou lembrar da promessa que levaria até o Calvário e que vai terminar naquele grande dia quando você e eu ressuscitarmos. Então, o distanciamento daqueles homens fez com que muitas coisas viessem a acontecer em seus corações. Jesus se aproxima e tenta colocá-los no norte. E aí o que acontece? Eles vão caminhando, Jesus aperta os passos, eles decidem ficar hospedados em um lugar, convida Jesus para poder ficar com ele, eles conversam ali entre si, sabe? Jesus vai conversando, dialogando com eles. Quando Jesus sai, eles percebem algo interessante, que ele estava presente o tempo todo. E eles falaram assim, você prestou atenção que todas as vezes ele falava das escrituras, o nosso coração queimava do poder da presença de Deus. Sabe, é mais um ensinamento que nós temos de que precisamos ter uma assiduidade na leitura da palavra, porque todas as vezes que você e eu precisarmos, ela estará ali para aquecer os nossos corações, renovar a nossa fé e nos manter firme na caminhada rumo à eternidade com Cristo. E aí acontece algo muito interessante, ó. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eles voltam para onde? Para o lugar da onde nunca deveriam ter saído. Lembra que nós falamos no início do vídeo? Que às vezes a alternativa que nós procuramos para escapar de certos problemas é fugir. E não confrontar, e não sentar, e não olhar no olho e tentar resolver a situação, mas tentamos evitar a pessoa ou as pessoas, tentamos evitar conflito, aborrecimento. Quando eles fogem de Jerusalém, eles estão tentando escapar do calor daquele cenário que estava acontecendo exatamente como promessa. Porque tudo que estava sendo real naquele momento fazia parte da promessa da história e eles precisariam estar ali para que a continuidade do projeto tivesse em suas vidas. Quando eles fogem, eles estão fugindo do problema. E aí o que acontece? Jesus não manda eles voltar, mas cria um cenário que isso entra em conflito, seus corações, suas mentes, e eles decidem voltar para onde não deveria ter saído, dividir com seus irmãos a experiência que vivenciaram na jornada. E aqui começa algo muito importante que a gente vai entender. Ó, falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobe dúvida em vossos corações? Olha que coisa interessante. Jesus começa a dar para eles, mais uma vez, uma oportunidade de entendimento de que o que estava acontecendo ali simplesmente já tinha sido anunciado, tinha sido ensinado. Olha só o que o versículo 44 vai dizer para a gente. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
foi a mesma coisa que ele falou para os 2 discípulos quando se distanciaram, lá no versículo 26. Agora, todo mundo reunido, no versículo 44, mais uma vez ele relembra aqueles homens que o que estava acontecendo já tinha prometido, ele já tinha os ensinado, mas o calor da dificuldade do problema os fez esquecer. Jesus lembra eles de volta. E aqui fala o seguinte pra gente, ó. Vós sois testemunha destas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Olha a ordem. Quando Jesus fala permanecer, essa era a ordem inicial. Não era para os discípulos terem saído de lá, eles eram para poder estar ali, porque este encontro que está acontecendo, ele iria acontecer. Mas Jesus precisou mudar e ir primeiro ao encontro dos 2 discípulos para poder fazê-los refletir, e essa reflexão os impulsionou a voltar para o lugar da onde não deveriam ter saído. Sabe, então quando Jesus fala para eles, não saiam daqui, com toda a dificuldade que vocês estão enfrentando, com todo o momento difícil que se aproximou, com toda a possibilidade de incerteza quanto ao amanhã, permaneçam aqui, confiem nas minhas palavras até que vocês sejam revestidos de poder, até que vocês sejam capacitados para poder dar continuidade à obra que começou em mim e terá continuidade na vida de vocês. Sabe, isso é muito interessante porque às vezes você e eu estamos querendo fugir, criar cenários, criar desculpa, montar situações para escapar do momento difícil que estamos vivendo. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você continue, que você permaneça, que você suporte essa dificuldade, porque você será revestido do poder através da leitura, da oração. Esse momento difícil vai te capacitar para próximas etapas na jornada. Então não fuja, não corra, não deixe de encarar o problema de frente. Seja correto, seja justo quanto a resolver as coisas, e o Senhor sempre será contigo e comigo, aleluia, eu creio nisso. E no versículo 50 vai falar assim, ó: então os levou para Betânia e erguendo as mãos os abençoou. Olha só que interessante, eles só saíram de Jerusalém porque Jesus os levou. Primeiro veio a ordem, não saia daqui, até que sejam revestidos de poder. Agora Jesus os tira de Jerusalém e leva para Betânia. Então os levou para Betânia e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo ele levado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém. Olha só. Dentro de seus corações, dentro de suas mentes, já estava convicto que eles precisavam estar em Jerusalém. Porque ali, no meio do caos, da perseguição, do calor, o Senhor se revelaria de uma forma especial para ele, e isso geraria história para toda a humanidade. Então eles adoraram, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Consegue entender? Quando eu obedeço, quando eu entendo o que está acontecendo, eu só vou sair do lugar de onde eu estou, me deslocar do problema que eu estou enfrentando com ordem do Senhor, com liberação do seu espírito no meu coração, com entendimento. Se ele não liberar, se ele não me levar, se ele não autorizar, eu preciso permanecer aonde estou, encarar o problema de frente, porque eu tenho certeza que no final ele vai dar a minha vitória. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que está acontecendo na tua vida agora. Talvez você é como tantos outros que, igual aos discípulos que foram para Emaús, está tentando fugir do problema, está tentando escapar, escorregar. Mas o Senhor está falando para você nesta palavra: permaneça onde você está. Continue confiando, por mais que o cenário seja totalmente contrário ao que você espera. Se você confia no Senhor, se você entende que ainda há muitas coisas maravilhosas para o Senhor fazer na tua vida e através da tua vida neste lugar, você vai continuar confiando, você vai continuar caminhando nele, mantendo contato nele, tanto conversando com os discípulos a caminho de Emaús,
como conversando com todos reunidos, ele fez questão de citar a palavra, o que a palavra dizia, o que a palavra direcionava para aquele cenário. Os discípulos no caminho de Emaús falaram, e nossos corações não queimou de uma forma diferente quando ele conversava citando a Bíblia. É exatamente isso que você e eu precisamos. Às vezes queremos agir na emoção, no impulso, e deixamos de perguntar ao Senhor qual é a vontade dele quanto à minha decisão de sair ou ficar em determinados lugares, ou manter relacionamento com pessoas. Ele, na pessoa do Espírito Santo, é poderoso para colocar a certeza no nosso coração de como nos comportar, de como fazer. Amém? Quero abençoar a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. Confia nele. Não deixe o momento te enganar. Ouça a voz do Espírito Santo que fala aqui de uma forma inconfundível. E obedecendo, nós vamos ver o resultado final sendo maravilhoso. Amém? Eu abençoo a tua vida com esta palavra no nome de Jesus. Graça e paz.